E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aí para mais uma resolução. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estou aí nas resoluções do sistema SAS, segundo ano. Hoje nós vamos falar de trabalho elétrico, né? 5 questõezinhas resolvidas aí de trabalho elétrico. Então vamos lá ver a primeira questãozinha. Galera, tá aí, ó, as nossas redes sociais, o que você precisar. É só chamar a gente aí, houver dúvida, alguma coisa. Tá aí nosso Instagram, nosso WhatsApp e tudo. Eu fui pegar aqui a nossa caneta. Então vamos lá, ó. Primeira questãozinha, PUC Minas Gerais. Em um campo elétrico uniforme. Espera aí, eu tenho um campo elétrico uniforme, né? A diferença de potencial entre dois pontos vale. Diferença de potencial é a DDP. Vou pôr aqui, DDP de A até B. Vale quanto? 12.000 volts. 12.000 volts. O campo realiza um trabalho sobre uma carga elétrica. Trabalho é o ato de gastar energia. Então, ele fala que realiza um trabalho, né? Isso ainda não sei se é isso que ele pede. Realiza sobre uma carga elétrica. Qual o valor dessa carga elétrica? Essa carga elétrica tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para mover de um ponto a outro. Esse trabalho vale em joules, então a pergunta é esse trabalho aí. Vamos lembrar, vou até pôr de vermelho aqui, que trabalho de uma carga é igual ao módulo da sua carga vezes a diferença de potencial, né? O trabalho é o módulo da carga vezes a diferença de potencial. Tem livros que trazem trabalho, só a nível de curiosidade, ele pode também dizer que trabalho é igual a um módulo da carga que realiza o trabalho vezes a sua diferença de potencial, potencial de A e de B. Certo? Então ficou fácil, né? Então lá, trabalho é igual, que é o modo da carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto é a DDP? Deixa eu arrumar esse 9 aqui. Quanto é a DDP? 12.000. 12.000 eu posso falar que é 10 a terceira. Né? 12 vezes 10 a terceira. Então, trabalho é igual a 1,6 vezes 12. Conserva a base, somos expoentes, né? Conserva a base, somos expoentes. Isso vai dar quanto? Menos 19 com 3, menos 16. Não é isso? Então lá, 1,6 vezes 12 vezes, né? Tô pondo aqui no cantinho. 2 vezes 6 vezes 2. 12 vai 1. 2 mais 1, 3. 6, 1. Somando. 2, 9, 1. Uma casa, isso então, trabalho é igual a 19,2 vezes 10 a menos 16. Como a alternativa lá, anda uma casinha aqui, ó. Então, trabalho é igual a 1,92 vezes 10 a menos 15. Trabalho é o ato de gastar energia, joules. Galera, fique atento a essas situações que, por exemplo, um dos teoremas do trabalho é que trabalho é igual a variação de energia cinética. Então ele também poderia pedir, em vez de pedir o trabalho, ele pedia a variação da energia, o quê? Cinética. Tá legal? Então, questão de número 1, prontinha aí. Vamos para 2. A 2 é uma questão mais extensa, né? É uma questãozinha, ela requer aí algumas observações. Fique atento a essas observações, tá bom? Então vamos ver? Uma partícula de massa m, Q positivo, encontra-se inicialmente em repouso, velocidade inicial 0, em um campo elétrico uniforme. Beleza.
Considerando desprezível o peso da partícula após ela entrar em movimento, é correto afirmar. Letra A. Ela se move na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico? E aí, posso afirmar que ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico? Vamos entender isso? Gente, eu tenho aqui o campo elétrico, que é uniforme. Ele me falou que essa partícula é de carga positiva, né? De carga positiva. Se é de carga positiva, o que vai nos acontecer aqui, hein? Se é de carga positiva, eu tenho que ficar atento em relação a essas cargas. Por que eu tenho que ficar atento? Porque acontece o seguinte: se é de carga positiva, a força elétrica e o campo elétrico vai estar como? Na mesma direção. Então, a mesma direção e no mesmo que? Sentido. Então, tem que ficar atento a isso. Mesma direção e mesmo sentido. Então, tá lá a força elétrica. A nossa força elétrica. Então, carga positiva, o campo elétrico o campo elétrico e a força elétrica tem mesma direção e mesmo sentido. E detalhe, a força, nesse caso, é uma força que vai produzir a aceleração, também no mesmo sentido. Então já está a resposta aí, né? Letra A. Ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico? Verdadeiro. Acabou. Sem dúvida, a questão de número 2 já foi, né? Questão de número 3. Questãozinha de número 3 aí. Ela já está aí no quadro, né? A questão, ela é mais interpretativa, fique atento a isso, que aqui começa a ideia de uma superfície equipotencial. Olha lá com a gente. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma carga elétrica multiforme, de novo, não esqueça, positiva. Então, a minha carga é positiva, outra assim é chata. Ao longo dos segmentos AB, BC e CA. Em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Tá aí o campo elétrico, linhas paralelas, equidistantes uma da outra, cujas linhas de forças também são representadas na figura a seguir. Galera, fica atento a isso, olha o detalhe. Se eu tenho aqui, ó, o que eu posso afirmar? Eu traçando aqui uma superfície equipotencial em A, eu também tenho aqui uma superfície equipotencial de quem? De C, que é igual a de B. Então eu posso dizer, só de observar isso, que o potencial de A é maior que o potencial de B, que é igual ao potencial de C. Por que, Velasco? Porque aqui está mais próximo das cargas positivas. Se está mais próximo das cargas positivas, maior potencial. Aqui está mais próximo da carga negativa, menor o potencial. Então, nesse sentido, no sentido do campo elétrico, olha o sentido do campo elétrico, o potencial é decrescente. Tudo bem? O potencial é decrescente. E aí, se a carga deslocar num perpendicular às linhas de campo elétrico, ou melhor, na mesma superfície equipotencial, o trabalho é nulo. Vamos ver. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa correta. De A até B, a força elétrica realizada sobre a carga, um trabalho negativo. Eu saio do maior e vou para o menor. Então, toda vez que eu sair do maior para o menor, o meu trabalho vai ser o quê? Positivo, chamado trabalho motor. Não esqueça disso. Saindo do maior potencial, que é o A, indo para B, o trabalho é motor, porque eu saí do maior para o menor. Então, A não pode ser. De A para B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo. Opa, houve diferença? Existe uma diferença, um maior que o outro? Existe. Se existe um maior que o outro, o trabalho de A para B não é nulo, é positivo. Já foi-se embora. C. De A até B, a força realiza
sobre a carga um módulo igual. Trabalho, gente, só para a gente não esquecer, trabalho é igual ao módulo da carga vezes o potencial de A menos o potencial de B, a diferença de potencial. Ou também, trabalho pode ser igual à variação de energia cinética, não esqueça disso. Ele fala que é o cosseno, não. D, de B até C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo. Tem diferença de potencial de B para C? Não, os potenciais são iguais. Então quer dizer que a DDP de B a C é zero, portanto o trabalho também é zero. Letra D, sem dúvida, né? Sem dúvida. Essa muito tranquila aqui, muito tranquilo. Vamos para a próxima. Olha, questão de número 4. Nossa questãozinha de número 4. Essas questões são bem tranquilas, né? Questão de número 4. Como é essa questão de número 4? Vamos ver. 4. O que eu tenho aí? Uma partícula com carga, ó, Q igual 2 vezes 10 a menos 9 coulombs e 9 coulombs é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separado com uma distância de quanto? 4 milímetros. E mantida uma diferença de potencial, o nosso U, de 20 volts. Tudo bem, entre as placas. Determine o trabalho realizado, olha o trabalho realizado em joules, pela força eletrostática para mover de um ponto A a um ponto B, conforme a figura ao lado. Quem é essa distância aí, gente? X é igual a quanto? 2 milímetros. 2 milímetros. Multiplique sua resposta. Você vai multiplicar a sua resposta por quanto? Por vezes 10 a nona joules. É isso que ela quer. Mas, pessoal, se ele me deu um campo elétrico aqui, ó, um campo elétrico que sai do lado positivo, afasta positivo e aproxima negativo, aqui está o meu campo elétrico, ele é uniforme. Se ele é uniforme, eu tenho uma coisa que é o seguinte: a DDP é igual o campo elétrico uniforme vezes a distância entre as suas placas. Isso quer dizer que o campo elétrico é a DDP dividido pela distância entre elas. Detalhe que essas distâncias têm que estar o quê? Quanto é a DDP? 20. Quanto é a diferença entre as placas? 4 milésimos. Então 10 a menos 3. Isso aqui vai ficar 20 dividido por 4, 5. Vai subir positivo. 10 a terceira o quê? O volts por metro. Opa, já encontrei o campo elétrico. Se eu já encontrei o campo elétrico, eu posso dizer que o trabalho, nesse caso aí, 5 vezes 10 a terceira, eu posso dizer que o trabalho é igual ao módulo da carga vezes a DDP. Só que detalhe, a DDP que eu quero é no X, a DDP em relação a X. Então, eu vou fazer o seguinte, toma cuidado com isso aí, hein? O trabalho vai ser o módulo da carga vezes o campo elétrico, que DDP não é o campo elétrico vezes a distância, e a distância de X. Tá? Cuidado para não errar essas situações aí, que você pode se confundir, tá? Então, trabalho vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 9. Quanto é o campo elétrico? 5 vezes 10 a terceira. E qual a distância?
passou a ser 2 milímetros. 2 vezes 10 a menos 3. Simplificando, ó, 10 a terceira com 10 a menos 3 corta. 2 vezes 5, 10, né? Então, nosso trabalho não tem segredo. O trabalho é igual a quanto, ó? Epa, tá certo isso aqui. A carga é 9 vezes 10 a menos 9. Multiplique a sua resposta por quanto? Multiplique a sua resposta, né? Então, vai ter aqui, ó. 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. Vezes 10 a menos 9 joules. Eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 10 a nona. Corto. Então, o valor que ele quer aí é quanto? Opa, eu estou na frente. O valor que ele quer aí é quanto? 20. Nossa resposta, letra quem? Letra D. Você viu que ele no finalzinho ainda pediu aí que multiplique por 10, né? Então, olha as equações, hein? DDP de um campo elétrico uniforme é o campo vezes sua distância. A questão da vaquinha lá, né? Questão da vaca. Próxima. Nossa próxima questão, questão 5. Questão muito legal também, né? Vamos ver? Mackenzie. Em um ponto A do universo, então vamos por aqui, ponto A. Ponto A do universo, consta a existência de um campo elétrico E de intensidade, o campo elétrico é de intensidade quanto? 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, devido exclusivamente a uma carga situada a uma distância de quanto? 10 centímetros dela. Em outro ponto B, em outro ponto B, ponto A e ponto B, em um outro ponto B distante, a distância é quanto? 30 centímetros da mesma carga. Então, as cargas aqui, gente, é Q e Q, né? Da mesma carga criadora. O vetor campo elétrico tem intensidade, o vetor campo elétrico no ponto B tem intensidade de 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. A DDP entre A e B ele quer saber a DDP de A até B. Tudo bem, né? Eu quero saber a DDP de A até B. Então, eu posso fazer isso aqui de várias formas. Eu posso calcular isso de várias formas. Então, uma das formas de calcular, eu poderia fazer o seguinte. O potencial de A é igual ao campo elétrico de A vezes sua distância. E o potencial de B é o campo elétrico de B vezes sua distância. Então, vamos lá. O que é o potencial de A? A é o campo elétrico de A, 9 vezes 10 a quinta. A distância, transformando em metros, né? Centímetros é 10 a menos 2, isso vai ficar 10 a menos 1. Então, o potencial de A é igual a 9 vezes 10 a quarta volts. Potencial de B, Velasco, então é o campo elétrico de B, 1 vezes 10 a quinta. Quem é a distância? Agora é 30, é 3 vezes 10 a menos 1, transformando em metros, hein? Ó, centímetros, 10 a menos 2, não esqueça. Então, o potencial de B é igual a quanto? 3 vezes 10 a quarta volts. Então, a diferença de potencial, a nossa diferença de potencial é muito tranquilo. Quem vai ser a diferença de potencial? O potencial de A e de B. Então, vai ser 9 vezes 10 a quarta
menos 3 vezes 10 à quarta. Isso vai dar a DDP de A até B é igual a 6, mesma base, mesmo expoente, só subtrair, vezes 10 à quarta, o que? Volts. Chegamos aí à diferença de potencial, letra C. Bem tranquilo, né? Não nada muito extraordinário. Então, galera, fica aí os nossos contatos, mais um capítulo resolvido aí, tá bom? E qualquer coisa, só chamar a gente. Tá aí as nossas redes sociais. Entre em contato e se inscreva no canal. Valeu!